Vendedor digital, chegamos à última aula desse módulo. É uma aula onde eu vou estar mostrando aqui para vocês o roteiro de qualificação, né? Onde a gente faz ali na nossa primeira reunião, utilizando algumas perguntas de spin selling, perguntas de necessidade, conhecendo a empresa. E para você vai ficar um bônus aqui, essa aula não tinha, eu decidi colocar para incrementar mais, porque eu sei como é difícil, né, numa qualificação, a gente fazer boas perguntas. Então, fiquem de olho aqui agora, através do Forms é bem facinho, e eu vou deixar o link também aqui para quem quiser também fazer o formulário e participar de uma mentoria, um projeto aqui da Impex, ou se você quiser modelar também, já que você tem direito dentro dessa aula, tá bom? Pronto, primeiro a gente vai estar aqui no nosso Google, né? Vamos vir aqui logado na nossa conta, nos formulários, certo? E aí os formulários, ali você vai criar um formulário novo. Ele já tem alguns templates, então é bem legal você tentar aproveitar o template ou começar do zero, beleza? Você vai clicar aqui, ó, um formulário em branco, tá? E aqui é o nosso formulário que a gente vai começar a fazer. Eu não vou fazer um formulário, né, do zero, mas eu vou mostrar aqui o da Impex, como é que a gente faz e por que eu faço dessa maneira, tá bom? Pessoal, a primeira reunião, ou você que está assistindo aqui também, a primeira reunião é sempre de qualificação. É uma reunião onde a gente vai utilizar o framework, uma técnica, né, de abordagem com esse lead para poder esquentar o relacionamento com ele. Então, ali eu não tenho o intuito de fazer uma venda final, mas eu estou iniciando uma venda. Então, boas perguntas, né, devem ser feitas para você avançar esse contato e persuadir o cliente para trazer informações importantes. Então aqui eu quero descobrir o momento do cliente de compra, se ele está seguro ou não, o que é que já aconteceu na empresa dele, o que é que ele já fez. Então eu gosto de dizer que o meu formulário é uma prova do Enem. E sim, já que eu quero qualificar, eu quero saber como essa pessoa vai responder sobre a empresa dele. Se ele vai responder pouco ou muito, né? Se ele é uma pessoa imediatista ou não, se, enfim, eu consigo descobrir as características humanas dele através das respostas. E eu acho que na minha empresa aqui eu não quero ninguém que não se proponha a parar um tempo, né, investir um tempo falando um pouco sobre o seu passado, sobre como foi o seu comercial, o seu operacional, para a gente ter um bom projeto, um bom trabalho aqui no nosso PPD. Então, para mim faz muito sentido você que tem uma agência, uma urgência, entender cada parte do seu cliente, saber o momento dele fazer essa pesquisa, tá? Tem aí um teorema de Pareto, tem alguns frameworks assim, GPTC, Spin Selling, que você pode também estar utilizando, mas aqui eu divido em 5 sessões, tá bom? Então aqui no formulário, quando você for criar, ó, aqui você pode estar adicionando sessões, tá? Então eu faço aqui, ó, 5 sessões, no nosso caso aqui, da Impex, tá bom? Então é só você clicar aqui, ó, e sair criando primeiro as sessões, tá? 4, 3, 4 de 4, 5, beleza? Então, 5 sessões e a primeira sessão chama anamnese do seu negócio. O que é que eu faço aqui, tá? Quando ele abrir, eu já vai ter a minha marca, você pode modelar, isso é muito bom aqui do Forms, beleza? Então eu já falo para ele que a gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre a empresa e faço perguntas iniciais básicas. E-mail, qual o nome da empresa, quem está respondendo e o cargo, né? Para ele contar um pouco da história da empresa. Né? E por quê? Tem uma ordem, Luan? Se faz de qualquer jeito? Sim, tem uma ordem, porque eu penso assim, ó, muitas pessoas podem não responder isso aqui sozinho, podem achar longo e tal, beleza, você vai perder esse lead? Não, a reunião ela já está agendada, eu só envio esse formulário para você que está assistindo, ou você aí, time, pessoal, eu só envio esse formulário depois que a reunião está agendada. Então, assim que o SDR fizer a prospecção e agendar, ele vai passar a bola para a minha secretária e aí ela entra em contato para fazer o follow-up de envio de formulário, beleza? Então, tem aula aqui dentro do VPD, tem também aula no YouTube que eu explico isso, beleza? Que a gente fala sobre isso, mas hoje a gente vai falar aqui sobre só o formulário, mas entendendo,
O formulário ele é um ponto de contato, ele é um follow-up, onde dentro do processo de vendas ele faz muita importância e se por acaso a pessoa não responder, na primeira reunião a gente vai responder junto com ele aqui, então é por isso que tem essa ordem, tá? E aqui ele contar um pouco a história da empresa, a gente vai deixar ele falar. Qual o Instagram e o Facebook da empresa? Quem te inspira no mercado? Isso é muito bom. Porque, poxa, quem inspira ele pode trazer referência para mim, saber por onde começar. Então, quais são os principais concorrentes dele para a gente entender o mercado? Isso é muito importante, tá? Só um minuto aqui, voltando. Show de bola. Qual é o diferencial hoje, né, comparado ao principal concorrente dele? Então, assim, para a gente entender se ele sabe. E aqui, ó, por acaso esteja numa reunião com ele, é simplesmente tá aqui dividindo tela, como eu estou fazendo com vocês, dividir tela, você vai fazer a pergunta, vai clicar aqui e vai digitar na frente dele, tá? Claro, óbvio, eu estou aqui no modo de construção, beleza? Mas você vai estar aqui, ó, clicando em enviar, vindo aqui no link, e aí pode até pegar um link mais curto para ficar melhor, copia esse link aqui, e aí abre um outro navegador, e aí você manda para essa pessoa nesse link aqui, tá, pessoal? Não vai pegar aqui, por favor, mandar teu login, tua senha, nada disso, porque aquilo ali é o seu espaço de criação. Mas através desse login aqui, que é a mesma coisa do que eu estou mostrando para vocês no outro, apesar de eu não estar logado aqui na conta. Deixa eu tentar abrir um outro aqui para vocês verem. Vou abrir uma tela anônima aqui. E vai aparecer o mesmo formulário. Então, lembrando, quando tiver na primeira reunião, você tem que pensar que o quê? Ninguém faz uma cirurgia sem fazer exame. Se a pessoa não quiser responder o formulário, para mim, no nosso caso aqui, não faz nem sentido dele ser cliente da Ipex. Então, ele tem que fazer o formulário e responder muito bem. Tá vendo aqui como ele abriu? Ó? Ele vai abrir bem bonitinho, no celular também ele abre bem bonitinho. E tá aqui todas as perguntas por sessão, tá bom? Eu vou responder aqui, vou continuar aqui nessa tela, para a gente não precisar mudar. Então, quem te inspira no mercado, quais são os principais concorrentes, qual o seu diferencial hoje, né, dentro do nicho, qual a meta daqui a 5 meses, né? Desculpa, 6 meses. Isso é muito importante para a gente entender o nível de consciência dele, né, no mercado, se ele sabe que essa meta é alcançável ou não, quanto ele quer investir para pegar essa meta. E óbvio que você faz a pergunta aqui, quando você estiver digitando a resposta, se estiver na reunião, já aproveita e vai extraindo mais informação desse lead, tá bom? Então, com os colaboradores e funcionários, para saber o tamanho, para saber se encaixa no ICP. Eu já falei sobre a ICP, é o perfil ideal de cliente aqui, dentro do VDP, tem aqui outras aulas. Qual o segmento de atuação da empresa, qual o produto da empresa e qual o principal, nesse caso aqui, né? Vende ou presta, isso aqui é muito legal, né? A gente perguntar quanto custa esse produto, né? Quanto eles vendem por mês, produtos ou serviços, qual o ticket médio da empresa, é que a gente começa a entrar já num nível de consciência que ele já está sendo qualificado, né? Então aqui ele já vai começar a falar ou não. Tem pessoas que não falam, mas geralmente elas não falam o faturamento. Só que é por isso que eu pergunto qual o produto, quanto custa o seu principal produto e quanto ele vende por mês. Aqui você já tira o faturamento dele, beleza? Então qual a margem de lucro desse cliente, o faturamento dele, né? E olha, essas perguntas aqui para mim são as mais importantes, tá bom? Por isso que se por acaso ele não respondeu o formulário, chegou na primeira reunião, onde você vai fazer a qualificação com ele, você vai ter que bater aqui nessas perguntas. Então, quero saber também qual a situação dele no tráfego pago, né, já que nossa empresa aqui entrega isso de principal também, qual a abrangência do negócio dele, qual o raio de atuação e eu finalizo aqui na pergunta se a marca dele já é registrada. É muito importante porque a gente tem parceiros aqui que fazem registro, bem também proteger o nosso cliente, tá? Então essa é a primeira sessão. Vamos para a próxima sessão aqui. No caso eu não vou conseguir passar porque realmente precisa responder tudo, tá? Eu coloco esse bloqueio, então eu vou voltar aqui para o formulário e a gente vai descer aqui para a próxima sessão. Então essa aqui foi a primeira sessão. Vamos para a segunda sessão aqui agora, que é a estrutura comercial, e que a gente vai entender um pouco o processo de vendas dele. Então eu peço para ele me contar brevemente como funciona a estrutura, certo? E aqui eu quero entender se tem SDR, se tem vendedor, se tem Hunter, Closer, representante, quantos tem, o que ele faz, o máximo que ele puder falar. Depois quantas pessoas cuidam, né, do comercial da empresa dele, quantos diretores, heads, supervisores. Eu quero entender isso também, é muito importante para a gente que cuida de inteligência comercial saber isso. Tá? Depois a gente pergunta se existe uma base de dados de clientes para a gente poder utilizar lookalikes, para a gente poder fazer abordagens com spam de e-mail. Tá?
Qual tipo de marketing a sua empresa utiliza hoje? Eu peço para ele marcar aqui, se ele entende o inbound, o outbound e indicação, tá? Se ele faz todos, ele marca aqui no Omnichannel. Eu explico isso aqui também no curso, se você quiser adquirir, pode ficar à vontade. Vai ser muito importante para você entender o que é esses métodos de venda e marketing, tá? Se ele utiliza CRM, qual ele utiliza a plataforma, se ele já tem o ICP pronto, qual o perfil ideal de cliente, se ele já tem uma lista criada dentro desse ICP e quais são as principais queixas dos clientes dele na hora da venda. Isso aqui é muito importante. Essa hora que você pode parar de explanar e perguntar bastante, porque aí, né, você vai entender se o problema vai estar na geração de demanda, na negociação, no pós-venda, tá? Perfeito. E aqui vamos para a próxima sessão. Passo rápido aqui, que seria a sessão do cliente, tá? Essa sessão 3 aqui, vou até corrigir, é a sessão que a gente faz a análise SWOT do cliente, para a gente entender o que aqui, pessoal, o que eu quero? Eu quero entender qual é a força interna e externa, qual é a ameaça interna e externa, quais são as oportunidades. Então, na matriz, a gente internamente busca forças e fraquezas, e externamente a gente busca ameaça e oportunidade, porque eu utilizo isso daqui no meu funil, na minha estratégia de marketing para poder auxiliar e ajudar o meu cliente, bem como trazer clareza para ele entender também aqui um pouco sobre ele, sobre o negócio dele e buscar melhor. Então, eu pergunto aqui, dentro da matriz, isso aqui é uma matriz pronta, tá? Não sou eu que inventei, isso já existe. Então, eu utilizo essa técnica que é muito poderosa num quesito de qualificação e entendimento desse cliente, tá? Então aqui eu venho pergunto sobre a empresa dele, quais são as principais forças internas, e dou uns exemplos aqui, beleza? Quais são as principais fraquezas internas, e isso aqui você pode perguntar também dessa maneira, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A mesma coisa eu pergunto aqui quais são as principais oportunidades e ameaças dele para o negócio dele. Então ele vai escrever e depois ele vai passar aqui para a quarta e penúltima sessão, que é a da matriz BCG. Cara, isso aqui é muito importante. A matriz BCG eu explico um pouco para ele o que é aqui na pergunta, mas basicamente foi criada lá em 1970, salvo me engano, utilizada em marketing e publicidade até hoje. Né? Os irmãos Henderson, eles analisaram o mercado e trouxeram a divisão em 4 grandes grupos, né? Estrela, vaca leiteira, interrogação e abacaxi. E aí cada um desses grupos, eles foram colocando os produtos e serviços de acordo com algumas características. Então aqui eu pergunto se o cliente já tem, para ele poder me mandar se ele já tem ou se não tem. Eu peço para ele escrever aqui comigo. E vamos para o Estrela, que é o primeiro, né, o mais importante para quem faz tráfego. Então a gente quer 5 produtos que tenham boa margem de lucro e vendem bem. Ou seja, é o cliente que é muito procurado, ou desculpa, um produto que é muito procurado, ou um serviço. Tá? Então esse aqui é o produto ou serviço estrela. Eu preciso de 5, que esse aqui geralmente a gente utiliza direto no tráfego. Tá? Depois a gente vem para interrogação, que é um vitrine. Né? Interrogação é aquele que tem boa margem de lucro, mas não está vendendo bem. Então é um produto vitrine, a gente precisa trabalhar esse produto com combo, com oferta, junto do vaca leiteira, que é o próximo que eu pergunto aqui, que é aquele que tem muita procura, mas não tem uma boa margem de lucro. Né? Ele até vende bem, mas não tem lucro. Aí você junta ele com o que não está vendendo e aí faz um combo, uma oferta melhor. E temos aqui o abacaxi, que eu vou até também dar uma corrigida aqui. O nosso abacaxi, que é um produto que não tem muita procura e nem tem uma boa margem de lucro, tá bom? Então aqui eu entendo um pouco do cenário e como começar, em qual etapa eu encaixar aqui do funil. E eu finalizo aqui com considerações finais da Impex, que para mim aqui são importantíssimas para a gente entender quantos colaboradores do nosso time vão participar do projeto dele. Então aqui eu já pergunto se ele tem uma identidade visual logo, se ele tem designer, né, se ele já tem uma agência de social media, porque a gente não entrega social media aqui, tá bom? Eu pergunto aqui também se ele está disposto a gravar vídeo, se ele tem boas imagens e com base no mercado dele o que ele quer que a gente aborde de mais relevante. Depois eu trago uma última pergunta aqui para entender qual que é a característica final dele mesmo ali, para conectar ali ele com o entendimento que é uma venda, que vai precisar partir de um investimento dele, uma mão dupla. E aí eu digo, tirando o nosso serviço, você está disposto a investir em tráfego pago até 5 mil, ou o que for preciso para alcançar a sua meta informada. Né? Então, aqui eu digo sim, mas só até 5 mil, e claro, o que for preciso para alcançar a minha meta. Eu amo minha empresa. Então, óbvio que eu quero esses clientes aqui, né? Para mim são os mais importantes, só que também os clientes de cima, que vêm com mais gatilho de ganância,
mais gatilho de imediatismo, né? Uma pessoa que também parece aparentemente ser mão de vaca. Ele também está me respondendo muito bem. Eu estou dando um gatilho na cabeça dele de que isso aqui, tirando o meu serviço, você pode investir 5 mil, que isso daí já é um valor mínimo, sabe? Então isso é importante também para a gente que trabalha com tráfego, que tem investimento em outras plataformas, não só no Facebook, tanto o Google quanto o YouTube, para poder ele já ter o nível de consciência de que precisa ter um investimento maior. Bom, esse daqui é o meu roteiro de qualificação. Gente, esse é o meu roteiro de qualificação, tá? Espero que tenha sido bem legal aqui essa aula. E vou deixar o link também para vocês estarem modelando e utilizando. Depois eu quero que vocês voltem aqui e me digam se validou na hora lá da venda, se ajudou, se você fez uma proposta melhor, principalmente para precificação, né? Na hora de você entender um faturamento, entender do que vai precisar para precificar legal. Então, aguardo vocês aqui no próximo módulo.